pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Empresarial de Araque, aquele podcast mais tranquilo, um pouquinho mais longo para a gente tratar de outros assuntos. Lembrando que nessa nossa segunda temporada a gente mudou um pouquinho, em vez de ficar focando mais em direito, esse papo de advogado que é um papo chato, apesar de que todos vocês são advogados, estou trazendo aqui profissionais de diversas áreas do conhecimento para que a gente aprenda a pensar um pouquinho fora da nossa caixinha, um pouquinho fora do direito, né? E hoje estamos aqui com o meu grande amigo Rafael Lucic. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Rafael Lucic é o CEO, dono da porra toda lá da Ilha. E, Rafael... Só uma correção. Não é CEO. Fundador. Fundador? Não, O CEO é um sócio meu que... Você tinha me comentado isso. Você verdade, foi mal. Ele é o fundador da Ilha, agora ele deu uma recuada, passou o bastão pro sócio dele. E, Rafa, conta aí um pouquinho, cara. Quem é o Rafael Lucic? O que é a Ilha? Como é que você pensa? O que você alimenta? Onde você vive? Tudo aí. Tá, vamos lá, assim. Bom, para começar, acho que é importante trazer um pouco a visão da Ilha, que acho que minha carreira... Que é a Ilha, né? Minha carreira se confunde muito com esse... Com a evolução da Ilha. Esse caminho de empreendedorismo dentro dela, né? Começou um pouco antes, mas ela se confunde aqui, né? A Ilha é uma empresa de tecnologia especializada em produtos digitais com foco em conversão e retenção de clientes, né? O que é isso? Toda vez que você tem, né? Você imaginar, cara, eu tenho aqui uma pessoa querendo interagir com um produto ou com um serviço, seja para compra, pós-venda, não importa qual momento, e você tem um meio digital para isso, isso a gente faz, né? Pensando da ponta a ponta. Então, da ponta aqui, vamos supor, eu sou consumidor, entrei num site, entrei numa Amazon da vida, entre a minha interface e conexão lá com a logística, é a Ilha que faz. Isso, né? Daí, obviamente, você tem diversas maneiras de canais digitais para utilizar isso aí, né? Eu gosto, sim, desse exemplo, quando você olha, pô, um marketplace, um Mercado Livre, um Amazon, né? Esse meio digital é um produto digital, né? Quando a gente fala numa conta digital, beleza, quero... sei lá, de qualquer banco, né? Pode ser do Nubank ou do mais tradicional, do C6. Ou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, aquele meio para você fazer a conexão é um produto digital. Então, toda vez que você tem, né, algo que você permita essa interação entre as pessoas, produtos e serviços, para o meio digital, eu tenho atrás um produto digital. Por que o conceito do produto? É porque você precisa pensar em uma estratégia inteira de relacionamento com o cliente. Ela não começa só ali quando eu vou fazer um app para a pessoa interagir. Cara, não. O app pode ser um dos canais, não é? O web e outro canal, mas você precisa pensar, cara, beleza, o que ele vai interagir, o que ele vai resolver por ali. Então, é o pensar como um todo, né? E a gente, a Ilha, a gente... No início que a gente começou, a gente foi concebida para a gente criar nossos próprios produtos digitais. A gente teve alguns, mas em algum momento ali do caminho a gente acabou pivotando e descobriu que a nossa vocação. A vocação, acho que é melhor assim, seria muito mais a gente construir produtos digitais para outras empresas. Entendi. E isso tem funcionado bem. Entendi. Então não é que você não tem um app próprio da Ilha. Você, na verdade, você cria as interfaces digitais, os aplicativos, os sites, toda essa ponta. Exatamente. Mas a ponta só que a gente vê, ou vamos dizer assim, a meiuca ali? É o todo, né? De ponta a ponta. Então, assim, você precisa... A gente vai desde a concepção do imaginar e construir na arquitetura, o design, né? A jornada. E para que essa jornada ela seja possível, você tem a ponta, que é onde todo mundo vê, e você tem toda a parte de trás, que é o que suporta isso. Entendi. Então ela é uma visão mais ampla. Entendi. A Ilha já existe há quanto tempo? Como Ilha desde 2013. 13? A iniciativa oficialmente desde 2013 e a iniciativa... começou ali em 2009. Então você pegou o início ali dos smartphones, você passou também pelo mundo das redes sociais e agora inteligência artificial. Como Ilha, a gente já é ok. Eu acho que ali em 2012, 2013 é ok. Talvez sim. Eu me lembro que um dos meus projetos que a gente fez para a Fundação Getúlio Vargas, lá de uma pesquisa, foi em cima do iPad e tinha recém... O iPad. Cara, tinha sido lançado naquele ano e tal. Então, sim, acho que eu posso dizer que sim. Eu acho que essa variação de tecnologia, o meio que a gente está, ele acontece o tempo todo e a gente precisa saber se adaptar a cada situação diferente, né?
Cara, é um ambiente... acho que, deixa eu voltar aqui. Sim, você fez claro. uma pergunta, Uhum. né, me apresentando. Eu disse que sim, acho que a minha vida profissional se confunde muito tempo com a ilha, Sim. né? Mas aí, só por curiosidade, a minha formação comecei em engenharia, acabei não terminando, fui para processamento de dados. Trabalhei como programador, com programação por muito tempo. Especificamente com criptografia, assim, então foi legal que sempre foram, digamos assim, cara, projetos complexos, Sim. né? É algo que poucas pessoas faziam, então foi interessante. Muito mercado financeiro, né? Então, criptografia Participei de projetos bem interessantes, impacto nacional, e em algum momento eu parei, me preparei, né? Eu já tinha o negócio que eu criei foi logo quando saí comecei a faculdade, obviamente quebrei em 6 meses e tal, que era uma lanchonete, mas tinha vontade de empreender, falei assim, não, cara, ok, não está no momento, vou amadurecer, né? Fiquei 10 anos trabalhando como empregado, vamos dizer assim. Sim. Foi muito bom, super enriquecedor, né? Quando eu decidi que estava chegando a hora de empreender, então assim, eu sabia que eu ia, não sabia quando, né? Aí eu falei assim, cara, deixa eu me preparar um pouco. Então, assim, na minha estratégia eu preciso saber o que é, mas antes de eu saber o que é, eu preciso conhecer. Então, eu voltei, fiz um MBA, descobri um monte de coisa que eu nem sabia que existia. E olha que sempre fui autodidata, sempre li muito, sempre estudei muito, mas sempre estudei coisas técnicas. Então, sim. você quer fazer uma comparação com advogado, cara, Você estudava o código. Eu estudava código. Sim, tudo, clássico. assim. Todo livro eu pegava de ponta a ponta ali, aprendi muita coisa. Então, no caso, eu ia estudar direito. E, na verdade, eu precisava aprender muito mais para poder ter um negócio, né? Então, aí, acho que foi bom, porque abriu, né? Na hora que você descobre que tem outras coisas, outras temáticas que você nem existia. Sim. Né? E daí eu falei assim, pô, se eu vou montar um negócio, eu preciso ter uma estratégia, definir o meu business plan, por onde eu vou começar, né? O que eu vou marcar, quais são minhas triggers para saber se tá funcionando, não está funcionando. Então, né? O caminho era ali. Para começar a empresa, bom, talvez o momento não fosse mais o adequado, porque sem grana, saindo do emprego, ia casar, pagar apartamento e tal, assim, perfeito. Excelente momento para arriscar tudo. Exatamente. Então, assim, mas daí o ponto um amigo meu me comentou, falou assim, cara, olha, você só vai conseguir fazer isso funcionar o dia que você decidir virar a chave. Virar a chave hoje é confortável para você, você tem um salário bom, você ganha bem, cara, você precisa passar a depender desse negócio novo. Né? Eu falei, opa, então vamos nessa. E daí, para depender do negócio novo, eu precisava ter uma estratégia de entrada. Certo. Naquele momento, eu queria criar nossos produtos. Tá. Então, produtos de vocês. Isso. Tá. Qual que é o ponto? Quando você está criando um produto seu, o seu investimento vem antes do cliente. Claro. Você não tem cliente, você precisa investir aqui. Bom, eu não tenho dinheiro, a gente não tinha investidor, né? Era a gente, foi eu mais um cara, um outro programador. 2012 nem estava na época dos venture capital. Cara, não, capitals. 2009. Nossa foi senhora. pré. Então, foi pré. Jurássico. Aí a gente olhou assim, beleza, cara, pra gente se manter, então o que a gente sabe fazer? A gente trabalhou sempre com consultoria e em projetos complexos, falou assim, cara, vamos buscar esse tipo de cliente primeiro, né? E encontrou... Pra gente, a gente faz, quer dizer, são digamos, projetos específicos que... curtos, longos, pouco importa, mas que seria assim, um dinheiro de consultoria que financiaria do outro lado. Então você passou a trabalhar para você para ter o dinheiro para desenvolver seus produtos. Exatamente. E aí, como é que foi isso? Funcionou, né? Boa. Não, assim, a gente teve um primeiro contrato, era um projeto de uma outra empresa de tecnologia daqui, eu tinha vendido um projeto para o Serpro, que faltava um pedaço do que ele tinha vendido, acho que era um produto da IBM. Mas como o Serpro tinha alguns elementos muito específicos, né? Era a época ali no auge do software livre, que estava começando e tal. Então, eles precisavam fazer uma... Cara, acho que eu até me lembro do produto, era um sistema de recuperação...
sistema de recuperação diferencial de backup, alguma coisa assim do Expresso. Eu não entendi, mas tudo bem. Ok. Não, mas assim, é algo bem fora do padrão. Sim. Aí chamaram a gente e falaram, não, cara, beleza. A gente vai, uma coisa que eu tinha aprendido era precificar meu serviço, né? Assim, pô, eu entendi, cara, qual o tamanho da estação, ok, se ele não entregar isso, ele tem um problema grande, ele pode perder o contrato, então eu sei que o meu serviço, nesse caso, ele tem um valor que é um valor muito maior do que as minhas horas trabalhadas. Eu ia falar isso. As horas trabalhadas têm nada a ver com a solução que você está entregando. Nada a ver. Muito bom. Nada a ver. Então, assim, isso aí... Isso é particularmente bom para advogado, sabia? Com certeza, com certeza. Tanto é que isso eu aprendi lá atrás. Assim, os lugares que eu passei, assim, foram lugares de grande aprendizado. Então, é o valor agregado que eu tinha da minha entrega ali. E daí, Perfeito. isso me permitiu trazer já, né, com esse dinheiro, trazer... Em vez de fazer, não, vou pegar esse dinheiro e pagar minhas contas, não. Aproveitei para trazer um cara que hoje é meu sócio, assim, foi o primeiro cara que a gente trouxe, CTO da empresa, um cara muito bom. Foi assim, cheguei, Isaac, ó, vem trabalhar com a gente, a empresa somos nós dois, você sabe, e eu não vou nem te contratar nem naquele momento, né? Não vai ser nem CLT, nem PJ, não. No final do mês eu te passo o dinheiro e é isso. Quer? Eu tô louco, né? Cara, você tem uma carreira brilhante pela frente, topou o desafio. Hoje eu posso afirmar que a decisão foi a correta. Então, durante a gente criou essa estratégia, ok, vou trazer esse dinheiro, pego esse dinheiro e vou investindo aqui. A gente começou nesse caminho, né? Teve outras pessoas que vieram, voltaram, a gente teve algumas mudanças de caminho durante o caminho, mudanças de rumos durante o caminho, mas a base sempre é essa, até a gente chegar no conceito que é a ilha hoje. Que é a ilha hoje. E deixa eu te perguntar uma coisa, em que momento o Rafael técnico, né? Porque eu imagino que mesmo nesse primeiro momento, né, o programador, ele deixou de ser programador e passou a ser só vamos dizer assim, o CEO na época, né? O presidente da companhia. Em que momento você fez essa girada de chave? Cara, porque assim, ela não é automático, e nem você consegue definir um momento específico que ela acontece, né? Ele é muito mais uma questão de, à medida que... porque quando você está começando, você é menor, cara, você precisa pensar no todo. Sim, né? Você joga nas 12. Exatamente, né? Então, mas à medida que você vai estruturando e trazendo pessoas que te complementam, acho que um dos pontos mais importantes que eu aprendi nesse caminho é entender o que eu sou bom e o que eu não sou. E o que eu não sou bom, eu trago pessoas melhores do que eu o tempo todo. Assim, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas muito boas nesse caminho. Então isso vai acontecendo meio que natural, né? Teve momentos que, logo no início, gente, deixa eu focar um pouco mais em negócios aqui, né? E vocês, somente no início, meu outro sócio era muito técnico. Falei, cara, então eu vou puxar essa área, esse lado, e vocês ficam mais aqui, mas sempre voltava, né? Então, assim, toda vez que precisou, vamos virar à noite, porque tem um projeto para entregar e tal, cara, né? Isso foi deixando de acontecer porque tinha outras pessoas que podiam fazer essa parte e eu podia me dedicar a uma parte mais estratégica. Entendi. Né? E, cara, mas olha só que interessante. Você é uma empresa de tecnologia, vocês, né, a Ilha é uma empresa de tecnologia, você foi, como qualquer, né, startup, vamos dizer assim, o dono é dono, hora comercial, hora tudo. Beleza, você foi especializando a sua equipe, especializando você mesmo. Mas como é que você... Porque, por exemplo, no direito, dificilmente grandes leis mais pesadas, apesar que a gente teve um grande movimento agora, você tem grandes alterações. O que eu quero dizer é que o Código Civil é basicamente o mesmo Código Civil há 24 anos. 22 anos, tá? 23 anos agora. Tecnologia não é assim. Tecnologia, pô, quando você falou que você era da engenharia, eu era da física. Só que eu era da física computacional. Então eu aprendi a programar, nossa senhora, Fortran, Pascal, COBOL eu cheguei a mexer um pouquinho. Cara, esses negócios assim que era uma linguagem, né, de aquela coisa toda. Só que depois que eu saí, você ainda tem uma noçãozinha ali de lógica de programação que não serve mais pra nada hoje em dia, porque agora você já tem, pra mim, que eu falo assim, que eu olho qualquer coisa assim, programação orientada a objeto, programação orientada a não sei o que, Ruby on Rails, tal, o tempo todo surgindo coisa nova. Mas se você me permitir, a lógica de programação continua sendo mesmo. Válida, sim. Ela continua sendo completamente válida e hoje, com o advento da IA, quando você fala, putz, vou estudar prompt,
Cara, lógica de lógica de programação. programação. Você tá tem ali. razão. Você tem razão. O que você muda? Sintaxe. Sim. Então, quando você olha de linguagem de programação, você está mudando sintaxe, Uhum. né? Mas deixa eu colocar um ponto. Eu vou te responder sobre a tecnologia, mas antes eu vou trazer uma questão, quando você falou assim, poxa, o direito muda menos. Na velocidade menor. Menor, mas cara, cada vez que o direito muda, você abre uma janela de oportunidade gigante. É verdade. Isso é E ela é verdade. tão grande, porque a gente na tecnologia reverbera. Como? Quando a gente começou a falar da lei de proteção de dados, LGPD. Sim, LGPD, verdade. mudou tudo, Verdade. né? Quando você tem lá uma medida provisória que permite assinatura digital, com certificado digital. Sim, boa. Cara, isso são projetos gigantes. E projetos que o tempo todo ele tange o direito. Então, se tem alguém, eu consigo construir um projeto de tecnologia robusto nisso aqui, né? O mercado, são atos regulatórios. Cara, você surfar em uma onda de um ato regulatório é o melhor dos mundos. Sim. E daí você tem que lembrar que você tem atos regulatórios em diversas esferas que tangenciam o direito, né? Se você se aproxima, por exemplo, para... Surgimento do processo digital. Também. O processo do PJE, do não sei o que e tal. Mas, tipo assim, não precisa estar preocupado só com a tecnologia para suportar o processo de direito. Pelo contrário, porque o problema não é a tecnologia. A tecnologia é um meio para resolução. O problema é sempre o problema de negócio. Né? Por exemplo, ali, em algum momento, a gente teve uma mudança do e-financeira lá atrás, que o e-financeira era quando a Receita Federal determinou dentro do normativo dela, como que as empresas do setor financeiro deveriam enviar informações para o fisco. Sim. Quando você olha... Assim, e tem N outros, tá? Você teve o TIS na área de saúde, que é a mesma coisa. Você teve a nota fiscal eletrônica, que é a mesma coisa. Então, tudo tangencia áreas específicas do direito. Certo. E a dúvida das empresas não passa só pela tecnologia. Ela passa muito mais pelo processo de garantir que ela está de acordo com a normativa. Isso é que eles chamam de regra do negócio? Totalmente. É que vocês chamam de regra de negócio, né? Porque Totalmente. Mas por trás, quando você está vendo, não, cara, eu tô compliance, eu tô conforme. Sim. Então você vê que você sempre tem a união de muitas temáticas quando você está tratando esse tipo de coisa. Então, eu acho que um dos pontos que a gente, né, ali pensando em onde se posicionar a empresa, sempre que a gente tem... acho que... Deixa eu voltar um ponto para explicar essa minha visão. A gente se especializou. Né? A gente se especializou em serviços financeiros, em seguradoras, em setor automotivo. Sim. Né? Eu preciso conhecer desse negócio. E toda vez que... E esses negócios, principalmente os dois primeiros, são muito sensíveis ali a atos regulatórios. Né? Muito. Né? Seja Bacen, seja SUSEP. Portaria. Nível portaria é todo dia saindo. Todo dia. E daí... E outras... E outras instituições também que regulam, né? Acho que o ponto é, toda vez que a gente consegue estar atento e se antecipar a esse tipo de ato, eu consigo estar na crista da onda. E daí a gente cresce. E as primeiras dúvidas, mais uma vez, não são de tecnologia, são de negócio. Entendi. Tá? O que eu estava pensando era justamente isso, porque assim, eu cometi o erro que eu falo para o pessoal que tá ouvindo não cometer. Eu estou olhando do ponto de vista da tecnologia e pensando que o problema de se manter atualizado é o problema de tecnologia. Qual que é a linguagem de programação que eu estou utilizando, se eu estou utilizando a tecnologia mais avançada, sei lá, software as a service, essa questão. Você está me dizendo que, na verdade, não. É pegar essas regras de negócio do nosso arcabouço jurídico e traduzir porque você precisa. Exatamente. Eu acho que o ponto é quando você consegue, né? Onde é que você ganha senioridade em qualquer lugar que você esteja? Quando você consegue pegar sua ferramenta técnica e usar ela para resolver algum tipo de negócio. Certo. Então, se você não entender o negócio, cara, não adianta você ser o melhor técnico. Não adianta você conhecer todas as leis se você não tiver uma estratégia de como você vai resolver aquele problema. E para resolver aquele problema, não adianta saber a sua lei. Você tem que entender, cara, beleza.
deixa eu dar um passo para trás, né? Olhar de longe. Quanto mais ferramenta eu tiver, melhor, mas Uhum. deixa eu dar um passo para trás e olhar o todo, né? É um pouco de empatia que você tem que ter com o seu cliente para saber qual que é a problemática dele. Inclusive, você comentou, um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando sobre, né, sobre o projeto novo aqui do podcast. E você fez um comentário que eu queria que você ampliasse um pouquinho mais. Você falou o seguinte, cara, diante de uma situação nova, que assim, não é tão comum no direito, né, por conta de, assim, do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista de problema de negócio e tal, tudo mais, chegou uma situação completamente nova que você nunca viu. Não, assim, de uma necessidade, um Pix surgiu do nada, o pessoal pegou e criou um ato Pix. regulatório e que teve uma Bum. onda gigante de necessidade do lado dos clientes. Como é que vocês lá da ilha, como é que vocês pensaram para encarar um problema como esse? Assim, agora não é mais TED, não é mais DOC, é Pix, que tem toda uma lógica diferente e tudo mais. Como é que é o raciocínio, como é que é o método para vocês abordarem um problema novo, inédito? Cara, o primeiro passo é por entender o que é aquilo, Boa, né? boa. Acho que, informação. Mas é sempre isso, né? Quanto mais informação você tem, mais fácil você ligar as pontas, Certo. né? Acho que assim, o desafio é, eu me formo, né? Eu vejo o ambiente, estou me formando também, eu vejo qual é o impacto, eu obviamente, assim, a gente especializar em mercados, e daí Facilita. pode ser como área de direito, também facilita, então beleza, eu sei meu espaço amostral aqui, onde eu vou ter que testar primeiro o meu discurso. Certo, claro. Né? Crio cenários dentro de casa, crio a abordagem de como vou fazer, daí dependendo da problemática, vou ter uma prova de conceito, vou ter alguma outra coisa. Daqui a pouco a gente entra em IA e eu te explico mais sobre isso. Mas o ponto é preparar. Você cria cenários, você se prepara. Né? Quanto mais cenários você tem, imaginando situações, melhor. Mas o mais importante de tudo, né, antes desse posicionamento obviamente, quanto mais cedo você começa a participar, mais vantagens você vai ter. Bebe né? água limpa, né? Bebe água, total. Né? Mas o mais importante é você ter uma consciência. A verdade, ela está só em um lugar. Ela está no seu cliente. Ela não está em nenhum outro lugar. Então, a necessidade dele, né? A dor dele. É dele. Então, a verdade está lá com ele. Então, por mais que você crie dentro de casa, né? Imagine, putz, eu pensei o melhor produto, a melhor solução e tal. Cara, você tem que ouvir o cliente. A verdade, ela só está lá. Né? Então, se eu consigo levantar minhas hipóteses, né? E ter algum tipo de relacionamento com o cliente para ouvir a opinião dele, cara, vá ouvir. Pergunte para ele o que ele está pensando, como ele quer abordar e tal. Não vai vender. Ótimo. Vá boa. pedir a opinião. Não, mas isso é importante, porque assim, se você vai já numa postura de venda, ele fica defensivo. Né? Exatamente. Imediatamente. Exatamente. Mas se você vai, cara, eu pensei nisso. Qual a sua opinião? Como é que vocês estão pensando em abordar? Então, vá, ouça. Mas vá nessa postura. E daí, a partir disso, você coletou mais informação e daqui a pouco você consegue formatar um produto ou uma estratégia, uma abordagem. E lembra assim, produto pode ser uma consultoria. Pode ser, claro. É só, né, embalar aquilo lá para gerar valor. Entendi. Então, em geral, esse é o truque que a gente usa. Vamos recapitular. Primeiro, chegou o problema. Antes de começar, até para te orientar, para você não sair atirando para pergunta que você nem sabe se o cara quer, ouvir o cliente de uma forma ativa. Boa. Vou voltar. Primeira coisa, chegou o problema. Você falou lá do exemplo do Pix. Isso. Tá? Cara, antes de ser Pix, ele foi um projeto. Sim. Eu já deveria ter entendido. A verdade, o que a gente fez é acompanhar os movimentos, né, das associações de classe ali, que a gente está dizendo que está puxando isso, para entender o movimento, para conectar ali. Cara, eu já começo a entender a partir dali. Então, o ponto entende que onda é essa. Né? Ótimo. Tentar antecipar total. O que está acontecendo. Exatamente. E como é que você faz isso? Como é que você consegue se manter, não diria sempre na crista da onda, mas assim, prestando atenção no que está acontecendo? Eu sei que a resposta acaba sendo meio óbvia, mas eu acho que ela precisa ser dita. Não, o óbvio tem que ser dito, né? E pronto, isso é outra coisa que você pode levar sempre. Cara, o óbvio precisa ser dito. Ele é óbvio para você. Exato. Né? É uma questão de empatia, quando a gente fala, né? O outro lado pode ser que não entenda. Mas assim, cara, se a gente está falando muitas vezes de atos regulatórios, quem são as entidades que puxam isso? Excelente. Esteja conectado. Eles promovem, eles falam, você tem grupo de trabalho, de tudo. Vou lançar agora o Pix parcelado. Tem um grupo de trabalho nisso.
né? Quero, sei lá, de IA, tem uma série de atividades falando sobre isso. Então, cara, você tem que estar atualizado. E tem que estar, assim, mente aberta, né? Você não Exato. pode estar, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso para sempre. Não, cara, se atualize. Não, a vinda da IA se existe um exemplo de que eu sempre fiz assim, vou continuar assim, é o surgimento da IA, né, cara? Que vai ser uma pancada para todo mundo. Então, assim, acho que sobre IA é um tema excelente. Assim, Você vai em qualquer Tá em todo lugar evento, agora. a única coisa que se fala é IA aplicado a alguma coisa, Sim. né? Acho que o primeiro ponto que você precisa fazer é desmistificar, né? E a gente começa ali atrás, antes. Cara, a gente usa IA há muito tempo. Muito tempo. O que aconteceu que mudou agora foi a IA generativa. Isso é novo. Né, ali com o ChatGPT, foi um dos primeiros elementos que trouxe que popularizou isso e tal, foi que ele. popularizou, né? Foi ele. Mas você tem diversos, toda vez que você tinha um algoritmo que permitia a máquina ter um aprendizado de máquina, quer dizer, à medida que ela... Uber, iFood, toda essa questão. Todo mundo tem. Né, tudo isso, essa inteligência para aqueles micromercados de fazer aquela antecipação, isso tudo é IA. Sim. Você tem muito de IA preditiva que a gente usa há muito tempo. Né? Quando você usa um algoritmo de rede social, aquilo é uma IA. Ela está aprendendo com você e ela está retroalimentando ela mesma, aquele algoritmo, para ser mais assertivo na próxima. É uma IA preditiva. Então, o ponto é que a IA, o que ela é? Ela não vai tirar emprego de ninguém. É uma ferramenta nova. O que vai tornar as pessoas as que aprenderam a utilizar muito mais eficientes. Sim. Né? E no momento que você tem mais eficiência, cara, eu vou poder evitar desperdício. E daí sim, se eu não sei trabalhar nesse meio, não é que a IA está me tirando, assim como qualquer outra ferramenta, cara, que vem desde sempre, desde quando começou a industrialização. Você tem ferramentas... Sim, máquina a vapor, datilografia, computador, processador de... É porque essa galera normalmente é muito nova, cara. Processador de texto, cara. Eu usei VI, sacou? Era um negócio assim, assustador. Word Perfect, cara. Você não é muito novinho mesmo. Não, eu sou o Word Perfect. Eu usei o Word Perfect, cara. O Windows 3.11 já chegou quando eu já me entendia como gente. Então acho que esse é o ponto. Mas essa abordagem é boa porque pra gente não ter preocupação. Cara, é mais uma ferramenta. Sim, né? ótimo. E é uma ferramenta para quem aprendeu a utilizar que vai te colocar em outro patamar. Sim, se você parar para pensar, a revolução que normalmente o pessoal do direito não acompanha, mas a revolução que foi o surgimento das planilhas, cara. Total. O Excel, cara, foi um negócio assim de maluco o que se permitiu fazer com isso. Mas, então, vamos lá, ainda pegando nesse elemento de IA. O que IA não é? IA não é uma panaceia, ela não vai resolver qualquer problema, primeiro ponto. Ela não resolve tudo. Você já viu aqui assim, não, aprenda como Newton e fale não sei o que. Eu fico, gente, não tem lógica isso. Cara, assim, se você vê alguém te mandando um guru dizendo quando vai te ensinar como ficar rico, corre dele, porque... Boa, por favor. Ali você quer tirar seu dinheiro, assim. Se ele soubesse, ele não estava escrevendo. Mas vamos voltar à IA, sua pergunta. Ela não resolve todos os problemas. Ótimo. Ponto. Né? A IA ela vai ser aplicada alguma área para resolver um problema específico. Né? Acho que o ponto da forma de utilização é que vai permitir, e você precisa aprender a interagir com ela, te permitir ter ganhos específicos. Acho que o ponto é simples. Né? Mas eu entrei nesse assunto de né, contando que tá uma hype no mercado, todo mundo está falando. Hoje você começou na generativa muito na relação de textos, imagens, daqui a pouco você conectou de novo a preditiva para ter ações, e hoje a onda do momento são agentes autônomos, né? Que é muito legal. É muito legal. A gente fez alguns projetos desses, assim, são interessantíssimos e que, de fato, gera muito valor para o cliente. Você tem ali algumas dificuldades, você tem problemas de alucinações para você deixar a IA direto com o seu cliente final e tal, mas cada dia mais você consegue cercar e permitir que a IA resolva limitar a área de atuação dela. Porque o limitar é importante, quanto mais abrangente for, maior a chance de você ter uma falha como essa. Perfeito. Quando você limita, você está usando a IA para resolver um problema específico. E daí você pode usar os agentes. Qual a diferença do agente? É que se eu estou usando a IA muito mais como atendimento, ela vai te responder coisas específicas que você demande.
Tá. Né? O agente, a partir de insights, né? Você conecta a preditiva com aquela que ia te dizer, olha, isso tende a acontecer, né? Com a generativa que diz para você, responde para você o que você pode fazer, você junta as duas. Eu tenho a preditiva que gera os insights, né? Grosseiramente, tá? Sim. É um pouco mais sofisticado que Sim. isso, né? Mas ela tá lendo tudo que tem ali, correlacionando para gerar ações e agir. Certo. Né? Imagina que você cria uma automação que fala assim, olha, numa situação como essa, se eu quero... Vamos dar exemplo. Vamos pensar que eu tenho uma... Dirigir um carro? Não, vou voltar para uma questão de negócio. Né? Eu sou uma seguradora. Boa. Eu sou uma seguradora. E eu tenho eu tenho uma boa performance para aquisição de cliente. Ótimo. Mas o meu churn, que o cliente entra, pagou alguns 1, 2, 3 meses, sai. Né? Isso é péssimo para a empresa, né? Porque, principalmente que quando você está falando de seguro, a carga comercial, ela paga comissão na cabeça, no início. Sim. Né? Então, ela precisa de um tempo para poder recuperar. Né? E o cara sai, putz, péssimo isso para ela. E daí, qual que é o ponto? Em geral, você consegue criar padrões de comportamento desse cliente para prever que ele vai sair. Então, lembra da preditiva? Sim. Eu consigo começar a segmentar esses clientes. Aí eu também posso, a partir disso, cara, eu já criar um protocolo. Ó, se eu pego o cliente nesse estágio, ele provavelmente, se eu faço isso, eu vou conseguir ter uma ação para reter. Pode ser que é um seguro, por exemplo, seguro inicial, o cara, ele simplesmente fica puto todo mês que chega lá o negócio na fatura do cartão de crédito para ele pagar, e ele esqueceu que ele pode usar as assistências. Putz, se ele tivesse usado assistência, ele vai descobrir... Visto o valor, né? Visto o valor. Então, o ponto eu posso ter uma ação, talvez, para sugerir alguma assistência, principalmente se eu tenho o histórico dele. Quanto mais eu conheço dele, melhor, mais assertivo eu posso ser. E daí a gente está falando de personalização e de personalização desse atendimento. O que você pode fazer com a IA hoje, com os agentes, cara, beleza, eu crio esse contexto, ele consegue analisar situações diferentes, eles têm um leque de N tipo de ações que pode ter, de campanhas específicas, lembrando que ela é generativa, ela pode ser mais, que ela vai falar assim, poxa, além de eu conseguir, né, identificar, prever padrões de comportamentos, eu posso criar estratégias diferentes de comunicação e testar. Eu vou me retroalimentando. Então, você coloca um agente autônomo para tentar mitigar o churn, quer dizer, a saída dos seus clientes. Então, você está aplicando um agente para situações específicas. Entendi. Deixa eu te perguntar um negócio, assim, do que você conhece, assim, pelo que você tem usado bastante lá na ilha a respeito disso. A inteligência artificial generativa me ajudaria, porque para voltar para a nossa questão de, poxa, é um problema novo. Eu diria um problema novo, não precisa ser necessariamente assim, nossa, eu nunca vi absolutamente nada, é um ET, eu tenho que fazer uma valuation de dinossauro aqui. Não isso. Eu estou diante de um problema novo. Aí você falou, pô, Henrique, uma das coisas que eu faço depois de ouvir meu cliente, né, colher informações, é construir cenários. Você acha que a inteligência artificial generativa me ajudaria a construir esses cenários? Demais. Entendeu? Para eu poder interagir? Demais. E eu acho que isso é legal, e daí mais uma vez pensando uma ferramenta. Claro. Né? Se você sabe como utilizar, ela pode te ajudar a chegar, tanto criar hipóteses, caminhos de teses diferentes da área jurídica, exatamente porque você aprendeu a se comunicar com ela. Né? Qual que é das coisas legais dessas ferramentas? É que elas são contextuais. Certo. Né? Você já escreveu diversos contratos na sua vida. Nossa, lembra dos considerandos que você já colocou? Sim. Cara, se você aprende a colocar esses considerando, os considerando, é exatamente igual ao contrato, no prompt da IA, e você mandar a partir disso ela criar cenários para vocês, bicho, você vai ver coisas maravilhosas ali. E lembrando que você não precisa, o que é legal é que essas ferramentas te permitem criar mais de uma. Sim, então, assim, eu quero. Você pode criar. Você pode já dizer quantos cenários você quer que ela crie, ou você pode, cada cenário que ela cria, mandar, cara, eu quero criar um novo, porque eu não gostei desse. Pega esse aqui. Ou leva em consideração isso, agora eu acrescento isso. Então, ela é contextual. Então você precisa aprender a discutir com ela. Sim. A argumentar com ela. Sim. Né? Não, mas simplificando cara, pô, o que advogado em geral tem de bom? Cara, eles são muito bons em argumentação. Argumente com ela.
Imagine que ela seja uma contraparte Boa, ali. Argumente com ideia, ela. boa Aprende a ideia. argumentar. Não, assim, considerando isso, né? A partir dessa resposta, olha, você já, tipo assim, você pode perguntar, cara, mas você não levou em consideração isso. Ela vai responder, de fato não e tal, vai refazer a resposta. Muito bom. Sim, estratégias, né? Mas pensando, voltar ao meu negócio, né? A gente passou diversas ondas de tecnologias diferentes, regulatórias sempre foram algumas importantes, né? E de tecnologia também, que foram diversas, né? Desde, sei lá, quando começou a migração para cloud, que estratégia, ali pensando em desenvolvimento, se eu ia fazer um código nativo para rodar. O código nativo é quando eu tenho um que roda no iOS, no iPhone, e um diferente roda no Android. Né? Eu tinha que fazer 2 códigos do mesmo produto. Agora Fica eu posso com a mesma fazer... cara, né? Mas são 2 códigos completamente diferentes. Sim. O que eu faço para um não serve para o outro. Depois você lançou nova tecnologia híbrida que você perde uma parte e tal. Qual estratégia a gente vai usar? Tecnicamente o que é melhor? Então, assim... São muitas fases, mas e a gente teve ali uma fase importante, assim, mais uma vez, a IA não surgiu de nada, né? A gente teve uma onda do Big Data, depois voltou para uma análise de dados muito mais segmentada, visualização de dados e tal, e essa é a base, né? Enquanto no momento que eu tenho os dados estruturados, eu tenho condições de treinar a minha IA para fazer qualquer outra coisa. O ponto é, a hora que a gente começou a ver a questão da IA, assim como vocês já devem ter ouvido alguém, né, sempre tem sei lá, um porta-voz do apocalipse querendo contar, putz, vai acabar o direito, os advogados, a IA vai substituir tudo e tal. Não vai. Eu já vi petição feita por... Não vai, velho. Não vai. Não, porque assim, se não tiver o senso crítico para você poder ver se faz sentido ou não, não vai funcionar. Mas mas se tem, aí o cara consegue ser muito mais eficiente. Igual, eu lembro de um livro que eu li do Kasparov, e ele, né, que ele ficou famoso por, né, enfrentar o Deep Blue, aquela coisa assim. Quando ele perdeu pro Deep Blue, foi aquele cataclisma, você lembra dessa história, né? E ele sugeriu a criação de um torneio de xadrez que ele chamou de super torneio, que seriam grandes mestres com supercomputadores. E ele falou assim, cara, imagina o jogo que não vai dar. Eu tenho a capacidade computacional infinita na minha mão e o senso crítico do enxadrez. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos, basicamente isso. Então, assim, a gente continua... a ideia é isso. Mas, voltando, por exemplo, pro meu negócio, né? Sim. As primeiras daqui a pouco eu não preciso mais programador. Na verdade, eu vou continuar precisando. Ele não vai acabar. O que você vai conseguir é trazer ferramentas que tornem ele muito mais eficiente e muito mais preciso. Mais rápido. Muito mais rápido. Né? Então, assim, eu vou conseguir fazer mais com a mesma capacidade produtiva que eu tenho hoje. Assim, mas isso vem acontecendo desde sempre, tá? Sim, concordo. Desde sempre. Desde cartão perfurado. Então, você deu um exemplo lá, não, eu fiz projeto em Fortran lá atrás, em Pascal e tal. Hoje você teve uma evolução gigante que, cara, o tanto que você precisava conhecer de tecnologia aqui, de computação aqui, hoje é muito menos para você fazer software muito mais complexo que tinha. Bicho, eu escrevi em Lisp. Pois é. Aquele troço horroroso. Nossa, eu sou velho, bicho. Eu sou velho, cara. Eu só não sabia o que eu tô falando. Então, assim, né, o primeiro momento putz, então isso pode mudar nosso mercado. Sim, ele vai mudar. Então, o que a gente precisa estar atento? Cara, como é que eu aproveito essa nova ferramenta? Do primeiro para eu ser mais eficiente com o que eu faço. Beleza? Mesma desafio do advogado, sim, tá? Com certeza. É o mesmo, exatamente o mesmo. Só que a temática é diferente. O segundo que ela é mais importante para a gente o meu cliente quer utilizar IA. IA é uma ferramenta de tecnologia. Perfeito. Né? Então, eu posso ser um caminho para ele implantar isso lá dentro. Mas você não pode esquecer que tecnologia é um meio para resolver alguma coisa. Ótimo. Só vai funcionar se eu conseguir entender o que eu vou resolver ali. Qual que é a problemática. Então, assim, esse é o primeiro ponto. No momento que eu consigo aprender isso, cara, eu preciso mostrar para ele formas que eu possa utilizar a IA para funcionar. Então, assim, eu vou criar cenários onde utilizam para as pessoas verem funcionando. Né? Vai ser um agente, vai ser um assistente, cara, pouco importa, mas as pessoas precisam ver funcionando e daí você criar momentos, porque quando você está na hype, todo mundo quer usar, todo mundo quer dizer que está fazendo, mas ninguém sabe para quê.
Não, eu tenho alguns escritórios de advocacia que eles estão ficando, entre aspas, famosos, que eles dizem que aqui é IA de ponta a ponta, reduzimos de 70%, aí você vai olhando assim, rapaz, não é possível, porque assim, porque a gente que usa, eu uso, depois que a gente teve aquela conversa, eu até conversei, a gente resolveu implantar, estamos implantando pesado lá no escritório, a gente tá vendo o limite, cara. Tem um limite muito claro, é muito bom, por exemplo, escrever contrato, eu gero, sei lá, 10 versões de uma mesma cláusula, com os cenários, né, que a gente gera assim, então assim, a velocidade que aquilo... Isso é mas legal tem mas assim, claramente tem um limite. Mas sempre terá um limite. Sim. Sempre terá. É mais uma ferramenta. É isso que a gente tem que justificar. É mais uma ferramenta. Cara, se você não sabe utilizar a ferramenta, né? Igual lá atrás, eu sou velho também, quando começou a internet e tal, porra, se não tiver na internet, você tá fora. Se você não tiver na internet, você tá perdendo algumas coisas. Você vai continuar existindo. Sim. Mas cada dia você perde mais. Sim, né? Então, assim, tem que usar as ferramentas que estão disponíveis. Então, acho que o ponto é esse. Então, mas para a gente saber como a gente vai se posicionar para o cliente, eu preciso mostrar que eu tenho autoridade naquilo, que eu sei o que eu estou falando. Claro. Né? A relação de venda... Não mudou, né? Não mudou. Ela continua sendo uma relação de confiança. Né? Você vai, sei lá, um cliente te procura para algum caso que ele tem. De vez em quando acontece. Só quase todo dia. Acho que o ponto o que você vai precisar ter um tempo com ele, né? Ouvindo, empatia, tentando entender qual é o problema dele, e daí você vai dar cenários para ele, sugestões. Sim, exatamente. Né? Então, assim, para a tecnologia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, cara, eu preciso ter, mais uma vez, minha caixa de ferramenta, quanto maior, melhor. Eu preciso saber ouvir, muito mais do que falar. Acho que esse ponto é importante. Sim. Faça as perguntas certas. Sim. Se você souber aprender a fazer as perguntas certas, cara, você vai falar o que o seu cliente quer ouvir. E se você consegue, né, conectar as ferramentas e mostrar o caminho, e você faz isso muito bem, a gente já conversou algumas vezes, mostrar o caminho para ele de soluções, cara, às vezes você até fala assim, putz, mas eu já estou dando o caminho e a solução pro cara. Não, cara, você pode. Ele não sabe fazer. Ele precisa de você. Quando você vai fazer isso, o que você está fazendo é segurança. Putz, esse cara aí sabe... É porque se de fato o que eu tô te falando você consegue pegar da minha ideia que sou técnico e reproduzir, não tem consegue. Valor. Não, então o que eu tô entregando não tem valor nenhum. Ele tem valor, mais uma vez, assim, depois que alguém fala, fica óbvio. Sim. Tipo, putz, era óbvio, mas é só até alguém antes de alguém falar. Botar o ovo de Colombo e beleza. Mas a execução, ela é desafiadora. Com certeza. Sempre será. Então, para quem está disposto a ouvir, obviamente, você tem clientes e clientes, pessoas e pessoas. Mas a tendência, eu acho que é muito melhor você entregar o caminho, com certeza. Né? Com certeza. Mostrar para ele, cara, eu tenho segurança desse caminho, e se alguma situação o cara decidir sozinho, decidir com outro, cara, paciência, isso faz parte do negócio, né? Entra ali na sua taxa de conversão. É normal de churn. Né? Não é o churn que a gente chegou a entrar. Cara, beleza, isso aqui morreu. Mas você tá criando uma relação de autoridade e de confiança. Com certeza. E isso em qualquer área, é assim que você compra, é assim que você precisa fazer para ter negócio. Não, 100%. Meu amigo, eu tô, assim, fascinado. A área de tecnologia sempre foi uma área que me interessou muito, em que pese eu esteja, vamos dizer assim... Apesar que a gente falou pouco, né? A gente falou mais... Não, mas não tem problema. Foi o que a gente tinha combinado. É o que eu tô te falando. Essa questão de estratégia, de empreendedorismo, eu acho que muito do que... Eu vou até te fazer essa pergunta já, mas, assim, eu acho que ela é intrínseca. Entendeu? Eu acho muito pouco provável que o Lucic, CEO, presidente, coordenador, tudo bem que você não é mais CEO, mas assim, você ficou à frente da ilha durante muito tempo, seja um cara completamente diferente do Lucic, programador. Você aprendeu novas coisas, sim, mas assim, o jeito de pensar, a forma com que você age, a forma que você encara o problema, ela é muito parecida, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, no final tudo é saber ligar pontos, né? Para saber ligar pontos, você precisa ter esse instrumento e que é o desenvolvimento, né? Assim, quando você está programando, você tem uma lógica de programação. Sim. Então, cara, no final tudo é um algoritmo que você precisa construir. Sim. Tudo é uma tese que você precisa construir, entendeu? Eu gostei, tudo é um algoritmo. Mas tudo é algoritmo. Que as pessoas não sabem o que é algoritmo, gente. É uma sequência de instrução. É isso. Porque o pessoal está acostumado a falar algoritmo como se fosse um novo mágica por trás. É uma instrução. Mas
E lógica, né? É uma E lógica, narrativa. claro. Uhum. E daí eu acho que você pode fazer uma contraparte direta, uma analogia direta com uma tese. Com Quando certeza, você, com certeza. né? Quando você tem uma tese ali, que seja de uma petição, do que seja, você está criando uma narrativa que precisa ser lógica para alguém entender para seguir a... Você ficaria surpreso o tanto que as pessoas não fazem isso. Não, mas... Pula, assim, coloca o negócio assim, e é conclusão, fala assim, bicho, eu não sei como é que você saiu daqui e chegou aqui. Você tem que pegar, porque o juiz tá lendo 450 mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse ponto é tão importante que assim, Aí. a gente participa de concorrências Sim. complexas em empresas Licitação muito e grandes, tal. né? Em situações. Ah, não, concorrência, no geral. Concorrência, Aham. concorrência, No sei geral. lá, de real, uma concorrência de negócio, né? Sei lá, indústria automotiva, sei lá, eu fiz um projeto bem grande agora, deve estar saindo resultados, eu acho que a gente está bem posicionado agora, mas assim, sei lá, a proposta tinha umas 100 páginas. A proposta. Né? Porque, assim, você precisa fazer... A complexidade justificava, né? É um projeto internacional e tal, assim, projeto de 3 anos, bem grande ele. Tende a ser o maior que a gente já fechou até agora, então tem essa importância. O ponto beleza, a primeira coisa a gente precisa ter o conteúdo, eu preciso saber o que eu vou escrever lá. O segundo eu preciso saber como estruturar, pensando em quem vai ler. Certo. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para quem vai ler. Sim, excelente. Então, você precisa criar uma estratégia para você ir tendo a atenção da pessoa e direcionando para que ela continue lendo. Sim. Você tem que lembrar que, assim, acho que tem um ponto de empatia hoje em dia que ele vale demais. Todo mundo tem pouco tempo. Uhum. Não importa de qual área, Sim, tá? sim. Todo mundo tem pouco tempo. Sim. Hoje todo mundo tem pouca paciência para ler. Então, como você cria os seus resumos e faz com que em cada sessão do seu documento você conduza para lá e que, inclusive, você permita em alguns momentos, cara, essa parte aqui você pode saltar porque ela é específica sobre isso. Então, você precisa criar um algoritmo pensando em quem vai ler. Sim. Né? Se você está falando de uma petição, você precisa criar ela pensando no juiz que vai ler e como você vai construir isso. Porque... Bom, se é que você quer que ele leia. Se você quer que ele leia, você vai fazer isso. Se você quer que ele desista, você só vai encher de coisas desnecessárias. O pessoal confunde quantidade com erudição. Isso é bem impressionante. E, Lucic, estamos caminhando já para o final aqui, cara. Eu queria te fazer... É uma pergunta que é uma pergunta meio que eu sempre esqueço de avisar que vai ter. Às vezes eu não aviso de sacanagem, mas hoje eu só esqueci mesmo. Que a gente chama de pergunta de Araque, para pegar o Cat aqui com... O podcast foi invenção do Will. Mas a ideia, o nome, né? Não a pergunta. A pergunta foi construída pra gente. É uma pergunta que, como eu falo sempre, é uma anti-pergunta. Okay. É uma pergunta que todo mundo, assim, em podcast, o pessoal quer saber como é que foi, de onde é que você chegou, porra, a Ilha agora, líder de mercado, aquela coisa toda, mas... Eu sou partidário e todo episódio eu verifico, tô reforçando essa minha percepção, que o que há de mais útil para uma pessoa aprender não é exatamente do sucesso das pessoas, mas dos tombos. Então, assim, eu acho que nada constrói mais o caráter de um empreendedor, de um líder, de um advogado, de uma pessoa boa, do que contar uma história, assim, de um erro, de uma quebrada, de alguma coisa, assim, que você olha, assim, pra trás e fala assim, cara, aquilo ali construiu o caráter. Eu falo todos os episódios, eu quebrei em determinado momento da minha carreira, eu fiz um salto de um escritório para outro, ia fechar uma sociedade e tal, errei horrorosamente a minha análise, não tinha todas as informações, superestimei algumas questões e eu quebrei feio. Demorei anos para me recuperar, graças a Deus me recuperei. Então a minha pergunta de Araque pro Lucic é: onde que o Lucic errou, onde que ele quebrou, onde que ele deu aquela escorregada monstra, mas que ajudou ele a construir o Lucic de hoje? Cara, você sabe que eu tenho, você tá falando, eu tô tentando pensar, eu tenho bastante dificuldade de responder isso. Muito mais pela forma como eu enxergo as coisas. Como enxergo as coisas e como eu toco a minha vida, né? E, obviamente, isso tem um impacto na minha vida empresarial. Acho que o primeiro ponto cara, eu sempre foco no positivo. Segundo, resiliência, assim. Cara, o problema eu tenho todo dia um monte de problema que, assim, se eu parar para focar nele, eu vou
vou morrer, assim, não vou dar Sim, conta, né? sim. E passei, sim, situações muito mais complexas durante Essa essa trajetória. trajetória. De pensar, putz, cara, será que preciso ou não? Mas eu não consigo te falar assim, cara, uma. Porque foram muitas, e eu, assim, cara, isso eu levo muito a sério. O passado, ele serviu para eu aprender. Boa. Beleza? Eu aprendi no passado. Mas ele não interessa mais, cara. Boa. Ele tá lá no passado, ele já passou. Se eu já aprendi com ele, cara, eu só olho pra frente. Pega o que funcionou daquilo e segue. Sempre, assim, acho que você tá aprendendo o tempo todo. Então, eu não consigo te responder, assim, um episódio, porque foram muitos. Sim. A gente se fudeu muitas vezes. Eu Desculpa não, a pode expressão, falar. não tem outra. Mas assim. não tem jeito, cara. Cara, muitas vezes. Vai ser vezes. importante, cara. Vezes. A ideia aí dessa pergunta é porque você vê a galera falando, você olha, esse cara parece que ele nasceu virado pra lua e nunca errou na vida. Não, é impressionante. Pelo contrário, cara. A gente ainda se fode. Ainda. Mas é porque assim, são tantas situações que acho que o primeiro ponto cara, você tem que ter resiliência. A primeira coisa que você tem que saber é assim, cara, se você consegue sair do outro lado. Boa. Putz, não tem saída para esse. Cara, não tem aqui. Você pode ter outra. Larga aqui, cheguei, segue. Pronto, ó. Teve quando a gente começou, a primeira fase ali, antes de ter o CNPJ que chegou na ilha, a gente começou, se aproximou de umas pessoas que pediram para entrar na sociedade, fizeram uma estratégia e tal, não cabe voltar ao assunto, né? E eles queriam, cara, eu quero trabalhar com o governo. A gente, beleza, cara, funciona, tem muitas coisas legais. A gente já tinha, enquanto trabalhava em outras consultorias, já tinha feito projetos, cara, fantástico, impacto nacional. Eu falei, não, pô, faz sentido, vamos nessa. Né? Só que quando a gente percebeu, era no caminho, cara, mais esdrúxulo, heterodoxos que poderia ter. Eu falei, cara, eu não quero mais isso. Né? E não quero mais isso a ponto assim, já era uma empresa, ok, bem no início, mas já tinha uma receita talvez de 1,5 milhão, 2 milhões por ano. Eu cheguei e entreguei. Eu falei assim, cara, eu não quero mais essa empresa, pode ficar com ela. Não quero. Eu já criei uma, vou criar outra. Sim. Então, assim, cara, eu sei que eu sou capaz. Então assim, esse é um fato que poderia ter feito isso. Cara, eu não desisti daquela empresa e criei outra. Então, assim, tinha saída? Não tinha saída. Naquela empresa. Eu crio outra. Sim. Então, Boa. assim, essa é a ideia resiliência, sabe? Beleza. Eu sei que eu vou dar conta. Não é que eu vou salvar aquilo. Sim. Às vezes abrir mão... Abraçar o problema e ficar com ele. Às vezes abrir mão é mais importante do que você segurar e tentar levar pra frente. Então, sei lá. Talvez seja essa lá do início, mas é porque teve muitas, sabe? Não, mas e continua tendo, assim, é difícil. Não, mas é porque eu acho engraçado, cara. Porque essa pergunta tem a ver muito com o que a gente vê em rede social, cara. Que você só vê o lado bom. Só o sucesso, só aquela coisa que você fala assim, cara, você não tem ideia da quantidade de sapo que a gente engole e tal. Continua. Continua. Hoje a gente tá com mais de 500 pessoas, imagina o tanto de sapo que eu Senhora, preciso mastigar todo onde dia. tem problema, onde tem gente, tem problema. Cara, mas onde tem gente, tem solução. Eu também. Claro, o negócio é aprender a trabalhar com as pessoas boas. Boa. Isso é importante. Então, pessoal, é isso, Lucy, cara, eu te agradeço demais, cara, assim, de verdade, assim, que, assim, eu sei o tanto que você é ocupado pra cacete, tá, assim, a ilha é uma... Aqui, né? Não, cara, e a ilha é de fato uma empresa, assim, que, bom, pro povão você acaba que não vê, né, porque você fica ali muito no B2B, mas, assim, é uma empresa, e é de Brasília, tá, que é nossa aqui, então, assim, eu tenho muito orgulho, cara, de te conhecer, de ser seu amigo, de acompanhar aí esse crescimento da ilha, e a ideia era justamente essa, pessoal, assim, trazer alguém de uma área completamente, não tão completamente, a gente viu aqui. Tem mais semelhanças do que você imagina. Falando, assim, na verdade, assim, e é muito mais do que só porque é de prestador de serviço, é porque realmente é muito parecido, cara. É muito parecido com o direito, tá assim. Pelo menos assim, do que a gente viu aqui, tem muita coisa conectada. E é isso, pessoal. Então, assim, chegamos a mais um final aqui do episódio. Evidentemente, eu vou deixar todos os contatos aqui do Lucic, da ilha, para vocês conhecerem mais dessa empresa. Vai que tem alguém aí querendo pivotar e já que é tão parecido assim, pula para lá, deve funcionar. E como sempre, né, assinem aí o canal, vocês vão poder assistir isso aqui no Spotify, no YouTube, Apple, não sei mais onde aí, que o pessoal da 8 Bits, a grande 8 Bits, que patrocina isso aqui tudo, faz essa maravilha de cenário aqui, patrocina a gente para entregar mais esse conteúdo de
qualidade para vocês. Se tiverem dúvida, deixem seus comentários, perguntas, fale com a gente pra gente saber que a gente tá indo no caminho certo. Luci, que tem um recado final aí, meu amigo? Só agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, que Bom, isso. como eu já comentei com o Will, cara, qualquer coisa vocês me chamarem, eu tô sempre junto. Ah, não, bacana demais. Pessoal, é isso. Um abraço. Tchau, tchau.